Ok, vamos lá. Então, hoje é dia 6 de abril de 2026, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Eu vou fazer a correção da atividade que eu comentei no final da aula passada, que é... Deixa eu compartilhar primeiro a minha tela aqui, para que a gente possa visualizar o que está acontecendo. Tá, o ponto que nós chegamos na aula passada foi esse aqui, ó. Nós temos esses dados cadastrados no banco de dados. Esse aqui é o código do P7 que nós implementamos na aula passada. Eu vou dar uma passada rápida por ele aqui. Deixa eu só mostrar primeiro que dentro do banco de dados, se a gente abrir aqui o PHPMyAdmin, nós criamos um banco de dados para a disciplina de LP2. Nesse banco de dados, nós chamamos o banco de LP2BD e criamos uma tabela de produtos. Nessa tabela de produtos, nós colocamos esses três produtos. Produto 1, notebook, 2, cama box, 3, queijo fundido. E nós fizemos a implementação aqui do P7, criamos um formulário HTML, onde o internauta informa nome, quantidade e preço do produto. Esses dados, ao serem submetidos ao algoritmo P7PHP, que é esse mesmo arquivo que nós estamos, na realidade, nós implementamos só a parte de consulta. A parte de inserir ainda não está funcionando, não. Correto? Aqui, ó, esse cara aqui não funciona, certo? Deixa eu pôr aqui, ó, abóbora, quantidade 44 a 32. Se eu clicar no incluir aqui, não vai, não. Aí não vai, não funciona, tá vendo? Por quê? Porque aqui na implementação do P7, nós deixamos esse formulário porque vai chegar um ponto que nós vamos ter que incluir. A intenção dessas atividades é fazer os 4 procedimentos. Os 4 procedimentos é o famoso CRUD, né? Consulta, a consulta já funciona. O que está lá dentro da tabela já aparece para o internauta. A próxima que nós vamos fazer agora, na aula de hoje, é a exclusão. E depois nós temos a inclusão, aí eu preciso desse formulário, e por último a alteração que a gente vai implementar também. Ok? Então nós mostramos aqui o título da tabela, definimos que vamos trabalhar com seção nesse código, se o acesso já está autorizado, se existe, né, o acesso da seção, a gente checa se ele está autorizado. Se ele é verdadeiro, é porque está autorizado. Se está autorizado, a gente permite que o código seja processado. Nós copiamos isso aqui da internet e colocamos os nossos dados aqui. Aqui nós estabelecemos uma conexão com o banco de dados, ó, com o usuário localhost, o nome do banco de dados, o nome do usuário e a senha que foi gerada automaticamente lá quando criamos o banco. Se esse procedimento de conexão com o banco de dados é bem sucedido, ele executa isso aqui e segue o fluxo para cá. Se dá algum erro, ele mostra para a gente que erro que é esse, e esse DAI aqui encerra o processo e o algoritmo não segue. A gente fica na tela só com a mensagem de erro. Não sei nem se a gente testou isso. Testou não, né? Ó, vou gerar uma situação de erro aqui só para mostrar para vocês. Eu vou meter um X aqui no final, ó. No nome do banco de dados, ó, tá prof LP2BD. Pus um X aqui, tá vendo? Só para forçar um erro. Vou salvar. Aí na hora que eu entrar nessa página aqui de novo, o que acontece? Olha lá. Ele mostra o erro e encerra, não mostra mais nada, certo? Então, eu vou tirar esse X aqui, salvar novamente, e estando tudo correto, ele faz o processamento. Né? E esse processamento a partir do momento que eu tenho conexão com o banco de dados, criei uma variável total aqui com 0 para poder fazer o total geral, né, dos produtos, executo um SQL lá no banco de dados, ó, faço um select, buscando ID, nome, quantidade, preço dos produtos. Depois eu faço essa estrutura de repetição aqui, ó, pegando linha por linha do que esse SQL me retornou.
Se eu executar esse SQL lá dentro do banco de dados, ó, se eu vier aqui na aba SQL e rodar esse comando, esse é o comando que a gente colocou lá dentro do nosso algoritmo PHP. Se eu processar esse comando aqui, ó, ele me traz o resultado. Ó. Os 3 produtos estão aqui. Ok? Então, esse comando a ser processado, ele devolve o quê? Ele devolve ID, nome, quantidade e preço. Se você olhar aqui, ó, a gente pega ID, nome, quantidade e preço. Através desse array row, né, que a gente copiou da internet, esse trecho de código aqui também. E há um processamento Aqui eu tenho simplesmente uma variável string. Essa variável string, o conteúdo dela é esse select ID, nome, quantidade, from, etc. Tá? E aqui nós temos o processamento dessa string SQL e o resultado vai sendo jogado linha a linha aqui no row. Aí, a partir do momento que eu tenho essas linhas aqui, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, cada linha dessa que eu recebo, eu faço esse processamento aqui, ó. Aqui eu faço um cálculo do valor total do produto, multiplicando a quantidade pelo preço, depois eu faço um total geral aqui, faço uma totalização geral para apresentar isso no final, né? E aí aqui eu mostro uma linha na tabela HTML para cada produto que tem que aparecer, mostrando o ID, o nome e a quantidade. Aqui a gente faz uma formatação no preço e uma formatação no total do produto. Depois, quando termina essa estrutura de repetição, onde são apresentados todos os produtos que tem na tabela, a gente vem e fecha com uma última linha nessa tabela HTML, colocando o total geral, que é esse total que a gente está vendo aqui. Ó. Bota o total aqui e o cálculo do valor total aqui embaixo. Essa linha colocou essa informação. Terminou isso, a gente finaliza. Esses else aqui é para validar a questão da sessão que é necessário ter o acesso. Ok? Bom, dito isso, para a aula de hoje nós vamos implementar uma opção de exclusão aqui. Ó. Eu acho até que a gente tinha essa opção funcionando, né? A gente fez essa opção funcionar com a sessão, quando a gente armazenava os produtos na sessão. A diferença é muito trivial, né? Quando você armazena na sessão, a sessão expirou ou o usuário encerrou a sessão, tchau. Você perde tudo que está lá. E aqui não, armazenei em banco de dados, fica lá até eu apagar. Bom, sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou botar aquela lixeirinha de novo aqui, ó. Eu não sei se eu mantenho esse ID do produto, vou deixar. Eu vou botar uma outra coluna para colocar aquela lixeirinha, igual a gente fez lá no P6. Deixa eu ver se é no P6 que nós fizemos isso. Deixa eu copiar isso aqui, não vou fechar essas abas, não. Vou abrir uma outra aqui só para dar uma olhada no P6, para ver se foi no P6 que a gente fez. É, aqui, ó, no P6 a gente botou uma coluninha de del aqui, ó, para apagar. Como o P6, as informações ficam em seção, né? Já não tem mais nada aqui, ó, já esvaziou. Aquelas que a gente colocou naquela aula desapareceram junto com a sessão. Sessão encerrada. Tchau para todas as informações. Show de bola. Então, vamos lá. Nós vamos implementar... Vamos implementar aqui a opção de exclusão. Eu vou trocar o nome desse arquivo, então nós estamos na... vou trocar, eu vou... Deixa eu ver. Eu vou preservar esse P7. Eu vou copiar todo o conteúdo dele e vou criar o P8 para a aula de hoje, só para manter o padrão que a gente está fazendo, tá? Porque a gente guarda o histórico dos códigos que a gente está implementando em cada aula. Então, eu acabei de criar o P8. O P8, ele é uma réplica idêntica do P7, porém, vou fazer ajustes. Nós estamos na aula número 9. Aqui continua apenas sendo P7. Não, eu vou trabalhar com P8, tá? P8. Informar novo produto, isso aqui ainda não vai funcionar. Ok. Aqui mantém tudo. Nós vamos apenas acrescentar aqui, antes do ID, nós vamos acrescentar uma linha que é para exclusão. Vou pôr del de novo. Vou pôr um del aqui, só para...
Lembrar que é de exclusão. Acrescentei uma coluna aqui no título, agora eu tenho que acrescentar aqui dentro também, que vai ser igual a essa aqui, né? Vou duplicar ela, dupliquei essa do ID. A diferença é que a nossa vai ter aquela imagem, né? E, bom, primeiro tem não só a imagem, né? Vamos copiar lá do P6? Quer ver, ó? No P6E que a gente fez ou P6E? Eu não lembro. Deixa eu ver se tem ele aqui. Não, esse aqui, o P6E é no P6 só, eu acho. P6, editar no nova aba. Onde nós colocamos o código para excluir. Quer ver? Aqui, ó. Essa aqui é a célula onde nós colocamos um link, e esse link tem a imagem do delete PNG, copiei e fechei. Agora eu vou voltar para cá. Então, aqui, ó, vou colar aqui, colei, agora é hora de ajustar, né? Vamos lá. Opa. Então, esse TD aqui continua. O link vai ser para a própria P8. Nós vamos mandar o DEL e vamos mandar o ID da mensagem. O ID do produto aqui, ó. Aqui é o ID do produto. Posso tirar isso aqui, que eu acabei copiando lá do outro, né? Tá, então, beleza, vamos ver o que mais que está faltando. Deixa eu ver. Aqui eu faço o link para o P8, passando via GET na URL, um del igual ao ID do produto que eu quero excluir. É isso. Coloco a imagem do delete PNG, que a gente subiu em uma das aulas anteriores, fechou o link aqui, prontinho. Se eu salvar isso aqui, ele já deve mostrar lá o del. Vamos ver aqui. Se eu ir para o P8, P8.php, ele já mostrou, ó. Mostrou os 3 produtos que estão na tabela e mostrou a lixeirinha aqui, ó. Se eu clicar na lixeirinha ainda não acontece nada, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui na URL, que toda vez que eu clico na lixeirinha dessa, eu estou chamando o p8.php, passando um del igual ao ID do produto que eu quero excluir. Certo? Bom, então o que eu preciso fazer agora para esse delete funcionar? Essa lixeirinha aqui funcionar? Eu só preciso agora implementar aqui, antes de começar essa consulta, após a conexão com o banco de dados, eu vou implementar a opção de excluir, tá? Que aqui eu faço a consulta e mostro aquilo que a gente já vem mostrando, tá? Antes, porém, eu quero abrir um parênteses aqui para ensinar um outro negócio para vocês. Vou lá no nosso guia espiritual, que é o site do fabricante, aqui na documentação. Eu quero mostrar para vocês. Nós temos o include e o require. O include, eu consigo, ó, incluir um trecho de um código. Isso é bem interessante. Eu tenho o include, e aqui no final, aqui, ó, e tem o require. A declaração require é idêntica a include, exceto que, em caso de falha, produzirá uma exceção, um erro. Enquanto que o include apenas emitirá um alerta. Então, o que acontece? Quando eu uso o include, eu estou querendo incluir o trecho de um código dentro do meu algoritmo. E se der algum problema, ele vai seguir o fluxo dando só um alerta. Se eu ponho o require, não, esse require gera um erro. Então, o que eu quero fazer com isso? Eu quero aproveitar para ensinar para vocês essa ferramenta que é muito poderosa na programação. Todas as programações, mas o PHP também. O que eu quero fazer, gente? Sabe esse pedaço aqui, ó? Esse try, que é onde eu faço a conexão com o banco de dados? Vocês já perceberam que lá no P7 tem ele, certo? E eu estou colocando ele igualzinho no P8 também. Imagina que se eu tenho 15 páginas no meu site, todas as 15 páginas precisam conectar no banco de dados. Imagina eu ficar copiando e colando isso aqui 10 páginas diferentes. Isso até que não é um problema, Ctrl+C, Ctrl+V é fácil. Mas imagina o seguinte, mudou a senha do banco de dados.
Você tem que entrar em 10 páginas, uma a uma, e ficar corrigindo. E esse código é igual em todas essas páginas. Então, o que a gente faz? A gente tira isso daqui, ó, deu um Ctrl X aqui, tirei, tá? E aqui eu vou colocar um require, ou seja, é requerido, é obrigatório. É obrigatório para esse negócio funcionar, eu ter aqui o conteúdo de um arquivo que eu vou chamar de bdcom. Inventei aqui agora esse nome, tá, gente? Inventei agora. Esse arquivo nem existe, eu vou criar. Esse é um arquivo também com código PHP, tá? Porém, eu vou salvar isso aqui e agora eu vou criar ele, ó. Eu vou voltar, vou vir aqui, criar um novo arquivo que chamei de bdcom.php. Nesse arquivo, aqui ele, ó, bdcom, ok? Vou editar em uma nova aba. O que eu vou colocar nele? Aquele trecho de código lá. PHP. É uma espécie de programação orientada a objeto, né? Deixa eu ver como é que eu vou te responder isso. Porque a orientação a objeto é um pouco diferente. Igual a gente viu em Java, eu poderia criar uma classe para levar para o assunto que você está chamando, que é orientação a objeto. Eu poderia criar uma classe de conexão com o banco de dados e, a partir dessa classe, eu criar uma instância para usar. Tá? Mas aqui está mais para programação estruturada mesmo, não é muito orientação a objeto, não. É simplesmente um bloco de programação que eu coloco num arquivo separado e uso include ou require toda vez que eu precisar de embutir ele dentro do meu algoritmo. É diferente de uma função, porque uma função, você tem um trecho de algoritmo que quando você precisa, você faz a chamada da função. É diferente. Aqui não, aqui essa forma que eu estou montando aqui, eu estou criando um trecho de algoritmo que toda vez que eu precisar, eu vou inserir. Simplesmente incluir ele no ponto onde eu quero lá do... gente, o negócio não está funcionando aqui. Tá bom. Então, eu quero incluir esse trecho de código, tá? Então, deixa eu salvar isso aqui. Eu quero incluir, eu faço require ou include, de acordo com a minha necessidade. Aqui eu faço require pelo seguinte, se eu não tiver o conteúdo desse arquivo, que estabelece a conexão com o banco de dados, eu não consigo fazer nada. Então, é require, é requerido. Entrou, beleza, estou com a conexão do banco de dados disponível, vou fazer o resto do meu código. Vai seguir o fluxo normal. Se eu não conseguir incluir esse arquivo, todo o restante do meu algoritmo perde o sentido. Tá? A vantagem disso aqui, ó, é que o que eu posso fazer, ó? Eu posso simplesmente... Vamos testar isso aqui primeiro? Ó. Então, estamos no P8, vamos aqui no P8, deixa eu atualizar o P8. Ó lá, continua funcionando, continua, ó. Ó, opa. Ó, continua funcionando. Tá vendo? Ó, tá aqui todos os dados. Aí, se eu for lá no P6, vou copiar isso aqui e vou lá no P6, não, P7, né? Eu vou abrir o P7, ó, editar em uma nova aba. Ai, peguei errado. P7. Editar. Vai. Eu estou marcando mais de uma coisa aqui, peraí. Esse cara ficou marcado, por isso que eu quero. P7, editar em uma nova aba. Olha lá. Se eu vier aqui, ó, no P7, apagar esse negócio e colocar aquele require também, o que vai acontecer? O P7 vai continuar funcionando também do mesmo jeito, quer ver? Ó, vou copiar, deixa eu abrir o P7 aqui em algum lugar. Abrir o P7 aqui. P7.php. Olha lá, o P7 continua funcionando normalmente. Entendeu? Então, o que eu tenho? Eu tenho esse PD com PHP, com um trecho de código de algoritmo, que toda vez que eu precisar, eu incluo ele no ponto que for interessante, usando o require ou include. Agora, o mais legal de tudo, vamos supor, eu tenho 37 páginas no meu sistema que usam essa conexão com o banco de dados. Mudou a senha. Onde eu vou alterar? Em um único arquivo. Eu venho aqui, pego o meu bdcom, edito em nova aba, vem cá, altero o que eu preciso alterar, salvei, automaticamente todas as páginas
que utilizam esse trecho de algoritmo já vão utilizar ela com os ajustes que eu acabei de fazer. É uma espécie de modularização do código, né? Eu crio um pedaço de algoritmo que eu posso incluir ele sempre que eu precisar. Ok, então aqui vamos voltar para o nosso P8, esse aqui é o P7, eu fecho, o P8 está aqui. Beleza, o que a gente precisa agora então é botar para funcionar essa lixeirinha aqui para excluir os produtos, né? Então vamos lá. Vamos ver o nosso algoritmo como é que está. Faça a verificação da sessão para ver se o usuário de senha está autenticado. Se está tudo certo, eu estabeleço a conexão com o banco de dados. Antes de partir para a parte da consulta, esse trecho do algoritmo aqui, ó, é o trecho que faz o quê? Mostra essa tabela com os dados aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou perguntar se existe um del igual a alguma coisa. Se existe um del, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer a exclusão, tá? Então, vou pôr aqui, ó. Logo depois da conexão com o banco de dados, se existe um request. E aí, o interessante de eu usar o request é que tanto faz get ou post, eu pego todos, tá? Já expliquei isso lá atrás, né? Existe um del. Se existe um del, o que significa? Significa que o cara clicou numa lixeirinha daquela. Se ele clicou numa lixeirinha daquela, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um comando para processar a exclusão. Então, eu vou novamente criar aqui um SQL aqui dentro. Então, vamos ver aqui. Fold line. Ai, Jesus. Tá. Que esse SQL eu vou fazer o quê? Se eu quero fazer a exclusão, eu vou fazer um delete. Vou deletar na tabela de produtos. Quais produtos eu quero excluir? Quando o ID do produto for igual a o que veio no del. Conecto aqui, pronto. Então, aqui, ó, eu monto um delete. E esse delete vai ser delete from produtos quando o ID do código for igual ao ID que foi passado aqui na URL. Nesse caso aqui, del igual a 3, ó. Então, del igual a 3, aqui ele vai pegar e montar esse delete from com 3. Para me processar, é só rodar isso aqui, né? Eu acho que só botar isso aqui já vai funcionar. Vamos descobrir juntos. Eu acho que é só isso aqui já resolve o nosso problema. Só um if. O que esse if faz? O internauta clicou numa lixeirinha. Se clicou numa lixeirinha lá, vai vir um del com um determinado valor. Eu monto um SQL para fazer um delete from na tabela com o ID igual àquele que foi passado e processa esse comando lá no banco de dados. Onde é que foi definido esse BD aqui? Esse $BD, ele foi definido lá dentro do bdcom.php. Tá lá, estabelecendo a conexão com o banco de dados, tá? Então, se esse cara aqui faz o delete certinho, na hora de mostrar essa consulta aqui na sequência, já vai sumir o produto. Vamos testar para ver. Já dá até para fazer aqui, ó. Vou pegar o produto Camabox. Vou copiar aqui e vou... Ó, cliquei na lixeirinha do 2. Sumiu. Deixa eu cadastrar mais uns produtos aqui no banco de dados para poder, né? Se eu voltar aqui no banco de dados e mandar visualizar, ó, a Camabox sumiu. Então vamos inserir aqui. Inserir. Ah, eu vou inserir a Camabox de novo. Quantidade 21. Preço 2.900. Vamos inserir mais produtos aqui. Vamos inserir uma mesa de escritório 1,5 por 2,2 metros. Custa 970 cada. Não, quantidade 23 mesas, um preço de R$970. Pronto. Agora, se eu voltar aqui para a minha página e entrar nela de novo, sem esse del, né? Olha lá, eu tenho agora a cama box aqui com código 4 e a mesa de escritório. Se eu quiser apagar essa cama box aqui que está com o ID 4, eu clico na lixeirinha e some a cama box. Ok? Aqui ficou errado, ó, porque
a gente acrescentou a coluna do del e esqueceu de compensar na linha do total aqui uma célula a mais. Ó. Vamos corrigir isso. Então, aqui, ó, eu preciso compensar uma célula a mais, vou pôr aqui na frente. Ó. Acrescentei uma aqui, ó, nessa linha 57, tinha só uma célula, coloquei duas, salvei. Agora, na hora que eu voltar aqui, agora consertou. Ó. Eu empurrei aqui, né, botei uma célula a mais aqui no começo, empurrei o total para frente, e agora esse total geral ficou embaixo certinho aqui do somatório, R$72 mil. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou implementar na aula de hoje, agora, a opção de fazer a inclusão. E vou deixar como atividade para vocês tentarem implementar a alteração, que é um processo mais complexo, tá? Aí eu vou deixar para vocês tentarem, e aí na hora que você for olhar as atividades, mesmo os que não funcionar legal, você pode considerar, tá? Porque como eu não estou mostrando, vocês vão tentar, e eu espero que vocês tenham, tem sem pedir a IA para fazer, porque a IA faz, depois você... A ideia é você tentar fazer para você aprender, e aí, mesmo que não funcione, vai ser considerado atividade, tá? E aí depois na próxima aula a gente faz essa correção. Então eu vou implementar com vocês agora a parte de inclusão dos produtos. Bom, aqui a gente já tem pronto o formulário, ok? No formulário, ele já pede o nome, a quantidade, o preço e clicou no botão incluir. Então, é muito fácil. Basta eu fazer um outro if, igual eu fiz aqui para excluir, ó. Eu faço um outro if desse, perguntando se existe um request nome. Se existe um request nome, ele mandou esse formulário. Se ele mandou esse formulário, eu vou implementar um algoritmo de inclusão. Aí, tanto faz antes ou depois desse del aqui, ó, é igual, tá? No nosso algoritmo aqui não vai fazer uma diferença significativa, não. Então, o que a gente tem aqui? Nesse caso aqui, vai ter um inome, né? Como é que chama lá o campo? Ó, é inome. O name aqui, ó, do form, inome. Então, se eu identifiquei que existe um request nome, significa que ele mandou os dados para incluir. Se ele mandou os dados para incluir, qual que é o comando que a gente faz? É o insert. Insert into, o nome da tabela produtos, por isso que a gente estudou esses comandos em banco de dados, né, em banco de dados 2. Nós vamos inserir nos produtos. O ID eu não preciso inserir, porque o ID é automático. Opa, deixa eu fazer isso aqui. Tá. Insert into produtos. Quais as colunas nós temos na tabela? Vamos ver lá, nós temos ID, não precisa que é automático. Nós temos o nome, quantidade e preço. Então, vamos lá. Nome, quantidade e preço. Beleza, quais são os valores para eu colocar em cada coluna dessa? Bom, primeiro, eu vou colocar o nome. Aí, ó, estou fazendo assim por quê? Porque dentro do insert, o nome tem que ficar entre aspas, porque ele é uma string. E o nome, ele é um request e nome. É esse mesmo cara aqui, ó. Isso que eu estou checando se existe. Então, aqui, ó, eu estou montando uma lógica para colocar o nome entre aspas. Depois do nome, a quantidade. A quantidade é apenas um número. Então, eu vou apenas colocar isso aqui, ponto, ponto. Estou fazendo concatenação. Se quantidade é apenas um número, eu não preciso de aspas, tá? E a quantidade é request IQTD. Ctrl C, Ctrl V. Bom, nome, quantidade e agora o próximo é o preço. Então, vírgula, mesma coisa. Nós vamos colocar agora um request do preço. Pronto. Que é preço. Montei o comando, ó.
montei o comando, e aqui a gente faz o processamento desse comando. Posso pôr isso aqui dentro de um if, tá? Poderia pôr assim, ó, quer ver? If, processei essa query, se deu tudo, poderia pôr dentro de um try catch também, que é o mais interessante, né? Se deu tudo certo, ótimo. Se deu errado, aí eu tenho que dar uma mensagem, né? Posso até pôr aqui uma mensagem, do tipo, eu nem preciso, porque o cara vai ver o produto aparecer lá na lista, né? Mas eu poderia pôr uma mensagem aqui, ó. Poderia pôr uma mensagem, produto cadastrado com sucesso. Esses tipos de mensagem a gente nunca faz desse jeito que eu estou colocando aqui, tá? Eu só estou tentando mostrar mais para vocês aqui a parte do algoritmo, da programação PHP, esses detalhes mais estéticos. A gente às vezes usa CSS, usa ferramentas, e normalmente a gente usa uma API, uma biblioteca JavaScript para facilitar o desenvolvimento de interface, essas lógicas, e essas bibliotecas API, essas APIs de JavaScript já tem com o jQuery, com a Ajax, você já tem formas de mostrar a mensagem muito mais eficiente do que essa gambiarra que eu estou fazendo aqui, tá? Então aqui eu vou falar produto processado com sucesso, e aqui eu vou colocar um else, que seria se deu problema. Se deu problema, eu vou dar uma outra mensagem. Eu coloco aqui, seria falha no cadastro do produto. Pronto. Aí, ó, essa aqui seria a lógica de fazer a inclusão do produto. Preencheu o formulário, mandou os dados, quando mandou os dados, eu identifico aqui, ó, se existe o request e nome, o cara preencheu o formulário e mandou. Se ele fez isso, eu monto um comando insert, tá? Eu vou até fazer o seguinte, para vocês entenderem melhor essa gambiarra, esse monte de aspas e parênteses e aspas e vírgula que eu pus aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu não vou processar esse comando por enquanto, vou colocar comentários aqui para esse trecho não ser processado, eu vou apenas mostrar para vocês aqui, ó, antes, depois eu vou só tirar os comentários, tá? Eu vou pôr até aqui na frente, ó, com um eco aqui, vou pôr uma mensagem aqui com um H3 qualquer, para mostrar para vocês o conteúdo da variável $SQL, para vocês entenderem qual é o resultado final da montagem dessa string, tá? Barra H3, fechou, ponto e vírgula. Então, quando ele tentar incluir alguém, eu vou identificar que ele tentou incluir, vou só montar essa string, e aí eu quero que vocês entendam a montagem dessa string quando eu mostrar o conteúdo dela. Salvei, vamos voltar para cá. Então, vamos tentar fazer uma inclusão. Nome do produto, botijão de gás, 13 quilos, quantidade 42, preço 99. Incluir, olha lá, ó, insert into produto. Vocês aprenderam esse comando aqui em banco de dados 1 ainda, eu acho. Ó. Se vocês fizerem insert até, eu pedi para vocês fazerem os exercícios no site, lembra? Então, ó, insert into produtos, ó, na coluna nome, quantidade e preço. Olha os valores. Botijão de gás 13 quilos está entre aspas. Por quê? Porque é um char varchar, é uma string. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Aqui, ó, no values, quando eu vou colocar o nome do produto, eu coloquei umas aspas antes, ó. Ok? Já ao colocar a quantidade, eu não coloquei aspas e nem no preço. Por isso que aqui aparece assim, ó. Aqui, ó, o 42 não está entre aspas e o 99 não está entre aspas. Por quê? Porque são, no banco de dados, tá com tipos numéricos, né? Então não precisa. Ok? Então isso aqui foi só para mostrar para vocês o que eu estou fazendo com essa string aqui, ó. Eu monto uma string onde eu mesclo o comando insert com as informações que o internauta preencheu no formulário para montar aquele comando lá. E agora nós vamos tirar os comentários para ver se realmente isso aqui vai funcionar. Então, na teoria, quando ele for entrar nessa página,
Se ele mandou esse formulário, a gente identifica aqui que ele mandou o formulário, monta o comando para inserir, processa o comando. Se deu certo, a gente dá a mensagem de produto cadastrado com sucesso. Se deu errado, a gente fala que deu falha ao cadastrar o produto. Segue o fluxo, exclusão ao mesmo tempo não vai ter, e depois mostra os dados da tabela. Vamos lá, vamos tentar cadastrar então aqui, ó. Vamos colocar o botijão agora, que foi só de treino, né? Botijão de gás, 13 quilos, 32 botijões a R$ 99,00 cada, incluir. Ó. Então já está funcionando legal. TV Smart TV Philips, 42 polegadas, quantidade 22 a 1.390. Inserir Smart TV Philips, ó. Show, hein? Lindo, 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 lindo. Então é isso. Aqui o nosso código já insere, vamos excluir, eu vou mandar esse botijão embora, que é o ID6, ó, botijão de gás 13 quilos. Cliquei na lixeirinha aqui, tchau, foi embora. Ó. Botijão de gás já era, não tem botijão de gás aqui mais. Foi excluído. Então, aqui a gente já fez as três atividades das 4 básicas, né? Que é a opção de incluir, está funcionando aqui. A opção de consultar, eu visualizo aqui. E a opção de excluir, eu coloquei a lixeirinha aqui. Tá? Agora, eu vou deixar para vocês como tarefa, para vocês tentarem implementar aqui nesse P8. Aí vocês podem colocar P8e.php, que seria o exercício a partir desse P8, né? P8e.php. A implementação desse código, você pode copiar esse P8 para o P8e e partir dele para mexer nele, para tentar alguma forma onde eu quero alterar isso aqui. Ó. O que eu posso alterar? É o que está dentro do banco de dados, que é o nome, a quantidade e o preço. Só essas 3 informações eu posso alterar. O resto eu não mexo, né? O ID não faz sentido mexer, porque se você vai alterar o ID, você está apagando um e criando o outro. Não tem alteração no ID, porque é a chave primária. É nessas 3 coisas que você pode mexer. Eu quero mudar o preço do queijo. Então, eu tenho que ir lá e mudar de 42 para 49, coisa do tipo, tá? Então, aí fica a critério de vocês. Como é que vocês pretendem fazer isso? Uma opção é... Eu coloquei uma lixeirinha para fazer a exclusão, mas você pode pôr alguma coisa aqui, ó, um outro botãozinho para mim clicar escolhendo o produto. Quando eu clicar nele, manda o ID do produto para lá, e aí a gente dá um jeito de preencher os dados do produto aqui, ó. Trazer esse nome aqui para cá, essa quantidade aqui para cá, e esse valor aqui para cá. E depois, em vez de incluir, dá a opção de alterar. Certo? Mas aí eu deixo para a criatividade de vocês. Eu vou liberar o código aqui para que vocês possam fazer um print. Vamos lá, P8. Pode fazer os prints. E aí fica já a próxima atividade, que é o P8E, para que vocês possam tentar fazer. Eu vou deixar a lista aqui em cima da mesa, depois vocês assinam, tá? E aí depois joga na gaveta aqui para mim, que eu pego na próxima aula. Próximo dia que eu voltar aqui no laboratório, eu pego. Então, P8 dá até a linha 19, agora vamos lá, da 19 a 37. Pode fazer o print. Da 37 a 55. 37 a 55. Das 55 a 72. Das 72 até o final. Aí depois que vocês terminarem de implementar esse P8, dentro da conta de vocês tentam. Aí vocês pegam esse P8, copia, cria o P8e.php, e aí nesse P8e você tenta implementar a funcionalidade de alteração dos dados. Ok?
Dúvidas? Show de bola. Mãos à obra, então.